Bom dia, hoje quinta-feira, 16 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Lá fora, e por aqui também, as bolsas são pressionadas pela decisão inalterada do Banco do Japão e também pelo aumento da probabilidade do referendo na Inglaterra da saída do Reino Unido da União Europeia. Por aqui também ainda pesa na nossa bolsa a parte política, as delações do Sérgio Machado citando aí o PMDB, os caciques citando também PT, pessoal do Partido dos Trabalhadores, Aécio e até o Michel Temer. Apesar de não ser notícia nova, ela acaba pesando sim. Isso foi divulgado em maio, agora a delação com um detalhe muito maior. Além disso, teve a votação do teto do gasto dos governos e também o IBCBR, que é uma proxy para o PIB, que veio pior do que o esperado. Para falar sobre tudo isso, convido agora aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve algumas decisões de Banco Central, a gente vai comentar elas no detalhe. Só passando rapidamente ainda no cenário externo por um indicador que importante foi divulgado hoje. Pelo terceiro mês seguido, a gente teve a inflação da zona do euro em queda no campo deflacionário, queda de 0,1% em maio na comparação anual. Então, 3 meses que a gente não sabe o que é inflação, que é um dos principais objetivos da zona do euro, reacender a inflação, mas de qualquer forma o indicador veio ruim. A gente também teve na comparação com o mês anterior alta de 0,4%, um pouquinho melhor do que os 0,3% esperados pelos mercados, e na queda anual de 0,1% era igualzinho esperado pelo mercado. Agora comentando dos resultados das decisões do Banco Central, a gente teve hoje duas decisões repercutindo nos mercados. A gente teve o Banco da Inglaterra agora pela manhã, eles decidiram manter o programa inalterado, então 375 bilhões de libras anuais, taxa de juros na mínima histórica de 0,5%. E o que a gente destaca, já era esperado que eles não fossem fazer nada, principalmente porque a gente tem um referendo no próprio Reino Unido na semana que vem, mas o Banco da Inglaterra ele citou na sua ata, que lá eles divulgam a ata logo em seguida, que eles estão bem preocupados com o referendo do Reino Unido, falaram que as consequências para a economia da Inglaterra seriam muito ruins, então eles citam, por exemplo, que daria uma forte queda na Libra, que eles destacam o desemprego que aumentaria bastante. Para quem não lembra, o desemprego está na mínima histórica de 5%, que foi divulgado ontem. Então eles também falam que as decisões de investimento e negócios no setor imobiliário estão sendo muito prejudicados pela incerteza do Reino Unido. Então, para quem sempre pergunta se já está tendo alguma consequência para a economia da Inglaterra, para a economia da região, já está sendo. O Banco da Inglaterra hoje já colocou isso na própria ata, destacando as consequências negativas da economia. A gente teve, então, outra decisão de Banco Central na manhã, repercutindo nos mercados, e foi o Banco do Japão. Diferentemente da última reunião deles, que era bem pouca a probabilidade de alguma mudança, pouca parte do mercado acreditava que isso aconteceria, dessa vez não. Dessa vez estava praticamente 50-50 e eles decidiram novamente pela manutenção. Eles justificaram que, como na semana que vem a gente vai ter o referendo do Reino Unido, não era muito oportuno fazer alguma mudança por agora. Eles também falaram que isso pode prejudicar bastante a economia global, colocaram esse fato como muito ruim, caso se confirme, mas não decidiram alterar, continuam com a taxa de depósito na mínima de menos 0,1%, taxa negativa, e a compra de ativos permanece então em 80 trilhões de ienes anuais. O presidente do Banco do Japão, o Kuroda, logo em seguida ele se pronunciou e ele ressaltou também que está bem preocupado com a alta do iene e falou que isso pode atrapalhar o combate à deflação do país, que é uma das principais preocupações atuais do Banco do Japão. Segundo ele, a reunião de hoje não tira nenhuma possibilidade de alguma alteração no pacote nas próximas reuniões, mas, como eu previamente falei, eles destacaram que ainda não era o momento, justamente pelo referendo do Reino Unido. Agora, indo para a parte doméstica, aqui, poucos destaques. A gente teve um indicador hoje pela manhã, indicador importante, o IBCBR, aquela proxy que o Banco Central faz para a atividade mensal, e ela veio um pouco pior do que o esperado. O resultado de abril avançou 0,03, mas o esperado era 0,25 pelo mercado. De qualquer forma, o que ele representa? No ano passado, desde 2014, que a gente não vê uma alta, mesmo que tenha sido uma alta bem ligeira, 0,03, a gente estava vendo resultados negativos. Esse ano não foi diferente, começa a estabilizar ao menos a atividade, mas ainda muito fraco para apontar que a gente já está saindo do fundo do poço, ainda parece simplesmente que a série está deixando de piorar.
Na comparação anual, o indicador recuou 4,9%, praticamente 5%, e na comparação de 12 meses até abril, a queda foi de 5,41%. Dois destaques na parte política, por último, na parte macro, a gente teve o teto de gastos enviado pelo governo para o Congresso. Ele foi bem recebido, principalmente porque eles tiraram muitos pontos que eram bem polêmicos, como o fim do abono salarial, então foi deixado de fora da PEC. E por último, a gente devolver para o Celso, a gente teve o anúncio do segundo valor, que o Michel Temer ele deve fazer um balanço do primeiro mês de governo em programas de rádio e TV amanhã. Então, aguardar amanhã o Michel Temer fazendo esse balanço, porque ele deve citar o déficit bilionário que ele recebeu, ele deve citar o governo já com um alto desemprego e com as estatais bem endividadas. A gente se vê novamente amanhã aqui na InfoMoney, agora fiquem com o Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa, há tempos que eu não destaco, né? Ontem, fluxo comprador dos locais, um basket de 111 milhões de reais, net comprador. Destaques na compra para Brasil Foods, Bradesco 3, CETIP, Klabin 11, CPFE. Destaques na venda para loja Renner, CSN, Pão de Açúcar, nas duas pontas Petro 4, Itaú 4, Ambev, Petro 3 e Bradesco 4. Informações sobre a Oi, é uma empresa que a gente não recomenda exposição, tem eventos para acontecer ali, já teve a saída do CEO, agora fala-se da recuperação judicial, o problema aí de bancos públicos, de diluição de acionistas para aumento dos credores, para participação dos credores, e também um rumor, né, que a gente teve um rumor ontem, foi segunda-feira, se eu não me engano, um rumor de que um fundo, né, o bilionário egípcio Naguib Sawiris, ele poderia comprar a companhia e a empresa negou qualquer negociação com esse bilionário egípcio. Notícias da Petrobras, diversas notícias, possível venda da Liquigás, a empresa de distribuição de GLP da companhia, tem 23% de market share, poderia sim ter o interesse, né, da Ultrapar, dentre outras distribuidoras, né? Só que ela tem que vender o controle, não pode ela vender uma parte e ficar com o controle, isso seria interessante para reduzir o alto endividamento da companhia. Também sobre as ações nos Estados Unidos, novo poço de petróleo, né? A sétima perfuração ali no bloco de Libra, indicando, né, um petróleo com um bom, digamos assim, um petróleo leve, que é um petróleo com maior, né, comerciabilidade, né, é um petróleo mais alto, mais caro, digamos assim, e também eles falam que tem uma boa produtividade, que seria, né, a boa vazão, digamos assim, precisa injetar menos água para retirar petróleo, seria uma boa notícia. Venda de ativos, a companhia ainda falando de outros ativos que ela poderia vender, e o Comperge, né, vamos fazer uma nova licitação ainda esse ano para terminar a obra, que ainda é orçado ainda mais, né, em 5,3 bilhões de dólares. Ali é outro problema que vem dragando ali o caixa, o pouco caixa da companhia. Vale destaque também para a CPFL Energia, que o anúncio da compra da ESSU, e da Vale falando que não deve retomar a Samarco, né? Aquele problema todo em Mariana, aquela tragédia, ainda este ano. A gente segue não recomendando Vale, principalmente pelo aumento da oferta de petróleo, entrada em produção de novas minas no ano que vem pelo mundo, a desaceleração chinesa que se tornou net exportadora de aço também, e por conta do alto endividamento da companhia, 3,7 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, sobre resultado operacional. Destaque na nossa mesa de aluguel, o IBR 3 e 4, a gente já falou sobre isso aqui, sobre o ativo, Vale 3 e o ZIN 5, uma grande demanda em relação ao ZIN 5. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão, já tem um tempinho que a gente não bate um papo, o que seria aí hoje, né? Bolsa caindo com o Banco do Japão, que preferiu não alterar, decidir não alterar as taxas por lá, por conta justamente do Brexit, que hoje pressiona novamente os investidores de mundo afora, com informações de que o referendo, né, poderia ser a favor da saída, e por aqui o político, né, pesando agora com a delação do Sérgio Machado, apesar de que não é notícia nova a citação do Temer, já tinha sido informado em maio. Agora, num detalhe muito maior, informações ali que ele solicitou, né, R$1,5 milhão de reais para a campanha do Chalita aqui em São Paulo. Então vem pesando ruim, dólar para cima e bolsa para baixo. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celso. A sua leitura foi bem clara, né? Ontem, até quando a gente fez o evento ao vivo aqui para acompanhar a cobertura do FONC, nossa primeira tentativa de evento ao vivo foi ofuscada pela notícia da delação que acabou vazando por volta das 2 horas, 2 e pouco. O mercado deu uma forte queda, né? O índice futuro do Ibovespa caiu 1.000 pontos em 5 minutos. Recuperou tudo, voltou a cair, voltou para o campo positivo, o mercado ficou bem histérico mesmo, até a palavra que a gente usou aqui, eu, você e o Alisson Correia, aqui, quando a gente fez a cobertura do FONC. De fato, como você disse,
O Bank of Japan decidiu não decidir, né? Então manteve tudo igual e acabou pressionando o mercado. Mas eu queria destacar outra coisa legal da pauta do InfoMoney, que é sobre a Usim 5, que você falou que está com uma grande demanda no BTC da XP. Foi a maior alta do Ibovespa ontem, com 22% de valorização, e um relatório de dois researches importantes, o BTG Pactual e o Bank of America. O BTG Pactual fez a alusão que a Usiminas está comprando tempo, falando do processo de alongamento da dívida, e com isso ele deu uma dica para quem está shorteado na ação que zerem suas operações, deu um alerta, né? Cubram suas operações vendidas. E na mesma esteira, o Bank of America levou a recomendação de compra de Usiminas. Eu falo isso porque é um dos setores mais, vamos dizer, discriminados pelos analistas, porque não vem nenhuma perspectiva favorável. Inclusive no programa que a gente fez essa semana, que vai no ar semana que vem, você falou que é um setor completamente complicado e muitos analistas compactuam dessa ideia, mas uma parte do sell-side está começando a enxergar uma oportunidade de talvez seja um ganho especulativo de curto prazo com essas notícias. O papel subiu 20% ontem. Vamos ver como é que ele vai reagir ainda hoje. Mas no mais, ontem a gente teve um dia positivo no meio de tantos dias negativos e hoje voltou a cair por causa do Brexit. Então já devolvo a bola para você te perguntando, Celso, qual a chance do Reino Unido continuar na União Europeia e a gente ver essa bolsa subindo de novo na semana que vem? Eu acho que a decisão, né, dia 23, eu acho que isso normalmente aconteceu com a Escócia e outros referendos. O próprio hoje anunciou, né, o Banco da Inglaterra também, inalterada taxas, ele fala, a gente está preocupado com isso. Vai perder empregos, vagas de trabalho, a gente pode perder empresas que sairão também do Reino Unido por conta dessa decisão. Então, enquanto o The Sun, o jornal de lá, informou essa semana que lá por lá pode, né, a democracia lá por lá pode, um jornal, uma mídia ter opinião. Eles falaram que eles são a favor da saída do Reino Unido, já o próprio banco, né, central inglês já falando, não vamos sair porque isso vai gerar problemas, o Goldman, JP Morgan já falando até em fechamento de escritórios por lá. Eu acho que quando chegar em cima da hora, até pelo conservadorismo dos europeus, eles tendem a decidir pela manutenção, né, permanência, sim, na União Europeia, porque senão, se saírem, pode gerar sim um problema para outras economias, uma Itália, uma Grécia, uma Espanha, até Portugal decidindo sair, e aí você acaba, essa é a grande verdade, você acaba com a zona do euro, você acaba com a União Europeia. Como é que ficariam as moedas, negociações, livre comércio? Quer dizer, geraria um problema bem grande em relação a isso. Mas a gente acha que é pela manutenção, eles devem votar a sua grande maioria pela manutenção, grande maioria, um pouco mais de 50%, mas pela manutenção sim. E sobre os Minas, a gente não recomenda ficar short nesse patamar, até porque concordo com o que o pessoal do BTG falou. A CSN já tinha ganho tempo, digamos assim. Agora, a Uzi Minas também está ganhando tempo. Tem um problema, as empresas estão quebradas, digamos assim, pelo alto endividamento, a gente não vê recuperação do setor siderúrgico. Mas primeiro, pelo momento de fluxo, muita gente short num ativo, você tem que recomprar aquele ativo, você vai puxar. Não só taxa alta, quem detém um ativo e alugou para alguém esse ativo, para outro investidor, ele acaba também puxando taxa e puxando aquele ativo, acaba subindo. Tem um efeito muito maior do que deveria, digamos, de 22%. E tende a continuar subindo no curto prazo, muito por conta dessa reestruturação da dívida. Porque esperava-se que ela poderia fazer um aumento de capital, a Nippon e a Tequinte. Quando você estrutura a dívida, óbvio que você melhora porque você não dilui nos outros acionistas que estão ali que teriam que botar dinheiro na companhia. Então, no curto prazo, é uma notícia sim positiva para a companhia, que tende a permanecer numa tendência de alta muito por conta disso. E aí, Salomão, já que gostaria até de falar, a gente vai tentar fazer, entre hoje e amanhã, um evento aqui com o nosso consultor político, para falar sobre o que está acontecendo. Eu e o Salomão devemos entrevistá-los, o Richard Beck, e ele é excelente para falar o que está acontecendo mesmo, a visão de um consultor político nosso que vive em Brasília. O que está acontecendo, impacto para o Temer, para esse governo, impeachment, o que a gente pode esperar, Eduardo Cunha. Então acho que vale a pena. A gente só vai fechar o horário hoje com ele. Entre hoje e amanhã a gente deve fazer isso. Não sei se vai ser gravado ao vivo, mas todos já estão convidados. Eu vou ficando por aqui, Salomão. Uma excelente quinta-feira para você e para todos. Obrigado, Celso. Bom, vai ser um prazer falar com o Richard, realmente é um cara que fala muito bem, fica lá em Brasília trazendo todos os bastidores da política aqui para a XP e também acaba ajudando o InfoMoney. Vai ser um prazer mesmo falar com ele para entender o que está acontecendo no cenário político para quem está lá de perto. Bom, a repercussão da Bolsa, a nova disparada das Minas, que eu já estou vendo que está disparando de novo, e todo o noticiário de Brexit e Japão você vê agora no InfoMoney na Bolsa, é só depois dos comerciais.
Problema. Fomando aí na Bolsa, começando nessa quinta-feira, dia 16 de junho, agora são 10 horas e 15 minutos. Vamos falar rapidinho das cotações antes de passar pelas notícias. O Ibovespa já marca a queda de 0,84% nessa manhã, cotada a 48.505 pontos. O contrato futuro de dólar sobe 0,26% a 3.498. O índice futuro do Ibovespa cai 0,62. Lembrando a todos, mudou o contrato do índice futuro do Ibovespa, agora é com a letra Q, que é o referente ao mês de agosto, e contrato de DI mostrando quase que estabilidade, uma alta bem sutil nesse pregão, tanto os contratos de vencimento curto como os contratos de vencimento longo. Bom, sobre o mercado, a gente esperava 3 eventos muito importantes no exterior, 2 já aconteceram. Um teve impacto positivo, o outro impacto negativo. O terceiro e principal é o Brexit, que vai acontecer no dia 23 de junho, vulgo quinta-feira que vem. A gente vai saber se o Reino Unido vai decidir ou não sair da União Europeia. As apostas são de que saia. O Celso já mostrou porque ele acha que não vai sair. Vale a pena se posicionar, tendo esse ponto de vista, né? Se você acredita que o Brexit não vai acontecer, né? Não vai ter o exit, a Bolsa pode ter uma bela recuperação, já que o mercado vem caindo dia após dia por conta de toda essa tensão sobre o que vai acontecer na Europa. Mas os 2 eventos que eu falei, o primeiro era a reunião do FONC, era muito esperado que não ia fazer preço, visto que o mercado já trabalhava com uma manutenção dos juros, mas ontem o Federal Reserve praticamente enterrou a tese de 2 altas de juros esse ano. Então a gente deve ter apenas uma alta na taxa de juros norte-americana esse ano. Não se sabe exatamente quando, mas vai ser uma só. Lembrando, só no final do ano passado, quando subiu os juros em dezembro, as apostas eram de 3, 4, até 6 altas de juros ao longo de 2016. Estamos vendo que talvez teremos uma só e obviamente é boa notícia para a Bolsa brasileira, já que uma alta de juros na maior economia do mundo vai aumentar um pouquinho o rendimento que você tem aplicando dinheiro lá, então acaba tirando dinheiro de outros lugares mais perigosos, mais arriscados, vamos dizer assim, caso do Brasil e outras economias emergentes. Agora, o outro evento internacional que acabou tendo um peso negativo foi o do Bank of Japan, que decidiu por não decidir, né? Como a gente brincou aqui no bate-bola com o Celso, ele não anunciou nenhuma medida nova, ele manteve a política monetária e manteve a política atual de estímulo sem trazer nada de novo. Então o mercado acabou se decepcionando por esperar novos estímulos, o iene afundou em relação ao dólar e o mercado acabou tendo uma reação negativa ao Bank of Japan. Então, já que estamos falando tanto de exterior, vamos dar uma olhadinha nas bolsas internacionais. O futuro do Dow Jones e do S&P marcam queda entre 0,4% e 0,5%, uma queda forte. O ouro sobe 2%, enquanto o petróleo cai 1,5% a 47. Esse é o petróleo WTI negociado em Nova York. O petróleo Brent também cai na faixa de 2%, cotado a 48 dólares. Na Europa, vamos dar uma olhada nas bolsas europeias,
caindo mais forte. Você vê o FTSE/MIB da Bolsa de Milão caindo 2% e outras bolsas caindo entre 0,7% e 1,2%. Outras bolsas como Paris, Frankfurt, Londres, Madrid. O índice Stock 600, que pega uma cesta de ações europeias, está caindo 1%. Dia predominantemente negativo nas bolsas internacionais e acaba refletindo, obviamente, aqui. Agora o Ibovespa já cai 1%, uma queda bem forte. Bom, para fechar a pauta econômica rapidinho, vamos falar aqui ata do Copom, IBC/BR e da repercussão das delações do Sérgio Machado. Na ata do Copom foi reiterado que não há espaço para flexibilização monetária e acreditando que mesmo assim a inflação convergirá para o centro da meta de 4,5% em 2017. Não há flexibilização nesse momento. Muita gente aposta já em corte de juros nas próximas reuniões, esperado pelo menos de 1 a 3 cortes de juros ainda em 2016, conforme as projeções dos analistas e economistas. Outro indicador econômico, IBC/BR, é uma prévia mensal do PIB. Né? O Banco Central tem um dado que é utilizado como prévia mensal do Produto Interno Bruto brasileiro. Teve um resultado bem ruim em abril. Na comparação com março, teve uma alta de 0,03%, a expectativa era de uma alta de 0,25%. E o IBC/BR, comparando abril com abril, caiu 4,99%, a expectativa era de queda de 4,6%. Já no cenário político, o grande destaque fica com as delações do Sérgio Machado, trouxe mais detalhes, como o Celso falou, a notícia é velha, mas trouxe mais detalhes, é a primeira vez que o nome Michel Temer é oficialmente vinculado à Operação Lava Jato, mas na opinião dos consultores políticos, os principais consultores políticos apareceram a público ontem para falar, Arco Advice, Eurásia, as principais consultorias deram suas opiniões e o grande consenso foi, são alegações embaraçosas, porém não muito graves, não vão tirar Michel Temer do percurso atual. Não é tão grave como quando aconteceu na gestão da Dilma Rousseff. Bom, partir para os destaques de ações, agora 10 horas e 20 minutos. Vamos ver o que está subindo, vamos ver o que está caindo. Deve ter muita pouca coisa subindo nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui, as cotações estão atualizando. Nesse momento, e eu não estou com as cotações atualizadas do Ibovespa, então vou pegar aqui do Home Broker. Vamos dar uma olhada em Usiminas, que eu já tinha visto que estava subindo bastante. O ZIN5 diminuiu bem os ganhos, agora é alta de apenas 4,39%. Agora sim atualizado, ainda é a maior alta do Ibovespa, mas na abertura do pregão chegou a subir 9,76%. No acumulado da semana já é 20% de ganho, lembrando que ontem ela disparou mais de 20%, a notícia de renegociação de dívidas, e teve tudo o que eu e o Celso comentamos agora de manhã, BTG Pactual recomendando a quem está vendido na ação que zere as suas posições e deixe o papel, e é legal o investidor ter em mente isso, né? O mercado brasileiro, o mercado financeiro, propicia que você ganhe dinheiro tanto na alta quanto na queda dos ativos, né? Quando você aposta na alta, você compra a ação e vende depois mais caro. Na queda dos ativos, você faz o que chamam de operação de venda descoberto. O que você faz? Você toma a ação alugada, vende essa ação, quando ela cair, você compra ela de volta e devolve para quem te emprestou. Qual o problema da venda descoberto? Os movimentos de repique, quando uma ação sobe muito e ela cai, geralmente na venda descoberto, esse repique é muito mais agressivo. Então, a Usiminas caiu bastante, mas o repique foi de 22% ontem e chegou a subir 10% hoje. Um movimento impressionante, porque quem está vendido na ação tem que sair comprando e isso acaba puxando ainda mais o mercado, né? O mercado acaba sendo muito mais sensível no repique para cima do que no repique para baixo, que a gente está vendo com as siderúrgicas subindo muito forte no caso da Usiminas e também, além do BTG Pactual que falou, para quem está vendido, zerar suas operações, o próprio Bank of America Merrill Lynch elevou a recomendação para compra de Usiminas. Outra ação que está subindo bem com recomendação é a Embraer, segunda maior alta do Ibovespa. Embraer também foi elevada para compra pelo Bank of America Merrill Lynch. Embraer, que foi pauta do comprar ou vender da última segunda-feira, quem acessar lá a Infomoney TV, a grade de programas, vai assistir na gravação a análise que o Shin Lai, da Upside Investor, fez da Embraer, que acredita que o mercado foi exageradamente pessimista a notícia da saída do CEO Frederico Curado, CEO que está há 32 anos na empresa e vai ter um processo de transição até o final do ano.
e acredita que é um bom papel para longo prazo. Tirando os Minas Embraer, a gente vê CSN subindo 0,8, VEG 0,4, Rumo 0,2 e o resto quase tudo em queda. Dia bem negativo no mercado. Dentre as maiores quedas, mais uma vez, Kroton e Estácio caíram ontem por notícias do CAD e hoje voltam a cair. CAD está de olho na possível fusão entre Estácio e Kroton. Para quem não se lembra, Estácio foi alvo de uma oferta da Kroton e da Ser Educacional. As três empresas, aliás, estão caindo mais de 2%. A Ânima, a quarta empresa do setor, cai apenas 0,8%. Papéis do setor educacional liderando as perdas do Ibovespa hoje e na semana também. Quem também está caindo, o JBS, teve o nome citado também nas delações do Sérgio Machado ontem. Papel cai 2% hoje, 6,5% de queda na semana. Metalúrgica Gerdau cai 2%, Cosan cai 2%, CESP cai 1,7%. BB Seguridade, Petrobras e Bradesco são outros papéis que caem entre 1,7% e 1,5%. Hoje o dia, mais uma vez, mostra uma predominância negativa. O Brexit é o que vai dar as cartas agora, já que passou-se toda a expectativa de Bank of Japan, de FONC. Então, o Brexit vai dar as caras, mas não podemos negligenciar um evento muito importante aqui no Brasil, que é o vencimento de opções na segunda-feira, evento que tradicionalmente traz volatilidade, principalmente para as blue chips, já que o mercado quer fazer com que as opções façam preço, entrem, deixem de virar pó e se valorizem mais nos dias que antecedem o vencimento. Então vale a pena ficar de olho em muita volatilidade nos próximos dias. Bom, para fechar, só ver se tem algum destaque na pauta que não foi comentado pelo Celso. Ele comentou a Oi, falando da proposta do egípcio, que já foi negada pela Oi, falou que não tem nada em tratativas. Tem o encontro dos acionistas, noticiado pelo jornal Estado de São Paulo, se encontraram ontem para buscar alternativas para evitar que a empresa entre em recuperação judicial. Tem notícia da Petrobras, que anunciou a venda da Liquigás Distribuidora, iniciou o processo competitivo para a venda, né? E também descobriu o poço de petróleo e também informou que a Corte Federal de Apelações dos Estados Unidos deferiu o requerimento para permitir um recurso contra a Corte Federal, o qual certificou classe de investidores na ação coletiva. A expectativa é que a Corte Federal de Apelações revise se foi apropriada a decisão sobre a certificação de classes, mas não indicou data para decidir o recurso. Ainda sobre o setor elétrico, ontem teve notícia para o setor elétrico, hoje voltou a ter, CPFL anunciou o acordo para a aquisição da distribuidora gaúcha de eletricidade AES Sul, que pertence ao grupo AES, por um total de 1,7 bilhão de dólares. Vamos ver como é que estão as ações da AES Tietê. Agora é Unity, né? Tiet 11, papel caindo 0,29, CPFE 3 está caindo 0,9%. Ainda sobre o setor elétrico, a Eletrobras informou que a ANAISE marcou para o dia 13 de outubro a audiência sobre o recurso da empresa no julgamento lá nos Estados Unidos, onde no início de junho a empresa pediu a revisão da suspensão dos negócios dos seus ADRs e vai ser marcada uma audiência para o dia 13 de outubro. As negociações dos ADRs da Eletrobras estão suspensos na Bolsa Brasileira. A ação da Petrobras sobe 0,15, ação preferencial nesse pregão, e a ordinária cai 0,12%. De recomendações, já falamos de Usiminas, elevada para compra pelo Bank of America, e também teve o relatório do BTG Pactual, e um relatório importante do JP Morgan, ele elevou o Lopes Brasil e rebaixou Brasil Brokers. Vamos dar uma olhada como está a reação das ações. LPSB 3, ação da Lopes Brasil, caindo 1%, mesmo com a elevação de underweight para neutra. Já a Brasil Brokers, a ação está em leilão ainda, ela foi rebaixada de neutra para underweight. O leilão agora são 10,27, um leilão bem longo, vamos ver quanto vai ser o... mas vai abrir em alta até, então uma alta bem sutil, porém em alta a ação da Brasil Brokers. Para fechar, Cielo teve estimativas elevadas para cima pelo BTG Pactual e a empresa segue como top pick de longo prazo. O preço-alvo passou de R$ 33 para R$ 39 por ação. Vamos ver, a ação da Cielo está reagindo positivamente. Também não, está caindo 0,46%, mesmo com a revisão do BTG Pactual. Eles revisaram citando uma
levando em conta os resultados do primeiro trimestre, uma menor taxa básica de juros no Brasil e também conversas recentes com a diretoria da empresa. Elevarem cerca de 4% o lucro por ação esperado para esse ano e 2% o lucro por ação esperado para o ano que vem. A expectativa é que os lucros cresçam 16% nesse ano em relação a 2015. Para finalizar, Vale, hoje está tendo um evento da Vale, começou às 8h30 da manhã, evento com analistas e investidores, o famoso Vale Day, promovido pela Pimec. A Vale provavelmente deve trazer novidades sobre Samarco, né? Ela já informou a possibilidade de retomada das operações da Samarco em 2016 está cada vez mais remota. Essas operações de minério ainda não possuem licenças necessárias para o reinício, disse um porta-voz da própria Samarco na última quarta-feira para a Bloomberg. Vamos ver como estão as ações da Vale, esquecemos de olhar, o minério hoje subiu 0,15% e as ações da Vale operam em queda. Vamos só pegar a cotação atualizada das 10h29, Vale 5 caindo 0,33%, uma queda bem menor do que a queda de 2% vista na mínima do dia. O mercado começa a ganhar um pouquinho de força, Stasi Kroton ainda cai bastante, mas o Ibovespa agora cai só 0,88%, chegou a cair 1,20% na mínima do dia. Bom, pessoal, é isso. Da pauta da Infomoney é essa. Fiquem de olho na volatilidade do mercado. Podemos ter surpresas por causa do vencimento de opções, mas tudo mais constante. O Brexit deve continuar dando as cartas do rumo das bolsas até quinta-feira que vem, quando vai ter a votação do referendo para decidir se vamos ter Reino Unido na União Europeia ou não. Eu me despeço aqui. Tenham todos uma boa quinta-feira, bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!